Boa noite, Suzy. Boa noite, Fernando. Nós estamos nos preparando para a palestra da noite, cujo o tema é o papel sócio-espiritual da Casa Espírita. E recebemos hoje a nossa querida amiga lá de Salvador, Suzy Morel, acho que o nome é assim mesmo, né? Pronuncia. E Suzy é trabalhadora da Federação Espírita da Bahia, coordena o grupo APSE, que é Assistência Promoção Social Espírita. Seja bem-vinda, Suzy. Vamos fazer a prece de abertura e, como combinamos, no final você faz a prece de encerramento. Ok. Se desejarem, vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, rogar ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, que nos envolva nesse momento e que a mensagem da noite nos traga informações, aprendizados e que possa contribuir para o entendimento melhor do que é a casa espírita. Fica conosco, Senhor, nos ampara e nos ilumina sempre, que assim seja. Suzy, eu vou sair da tela agora e você continua com o trabalho. Um bom trabalho. Ok. Boa noite, meus amigos, amigas. Desejando que a doce e suave paz do Divino Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Estaremos conversando sobre o papel sócio espiritual da Casa Espírita. E o objetivo é exatamente analisarmos os relacionamentos humanos, nos agrupamentos espíritas, mas o foco sobre a qualidade dessas convivências. Evidentemente que nós estamos vivenciando momentos na humanidade, no universo, ou particularmente no planeta Terra. Estamos convivendo e vivenciando momentos desafiadores. Eu digo sempre que a pandemia é a separação do joio e do trigo, na minha visão, considerando-se tudo que a espiritualidade vem sinalizando. É o momento da transição. Muitos esperavam um boom, mas o vírus, no seu silêncio, veio e atingiu a todos indistintamente. E, evidentemente, que neste momento, cada um de nós está tendo tempo para fazer um mergulho diário e avaliar efetivamente como tem sido a nossa caminhada aqui na Terra. E nós, espíritas, temos uma responsabilidade bem maior, porque nós temos conhecimentos, nós aceitamos, nós acreditamos na imortalidade da alma, na comunicabilidade entre o mundo físico e o mundo espiritual. Sabemos que o planeta é um planeta de provas e expiações, mas a doutrina espírita nos traz conforto, é o consolador prometido, nos traz conhecimentos, portanto, a nossa caminhada, a nossa trajetória deveria ser diferente. Evidentemente que nós não estamos aqui generalizando 100%, mas uma boa parte ainda não despertou para o verdadeiro sentido da vida. O que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Qual é o compromisso? Agora nós estamos tendo tempo para o mergulho. Antes nós não tínhamos.
antes da pandemia, antes do vírus, do Covid-19, o ter absorvia todos os seres humanos de forma avassaladora. Então, meus amigos, hoje o Covid é responsável, ele tem um lado positivo. Vocês me diriam assim, mas ele faz a gente sofrer, são muitas perdas. Lógico, nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós somos espíritos ainda imperfeitos. Portanto, o Covid veio nos convidar a um mergulho interior, a uma reflexão, para sairmos do consumismo, para sairmos dessa compulsão de ter as coisas. E aí eu digo que o lado positivo dele é muito maior, porque o lado que é considerado por muitos como negativo, o sofrimento, e a passagem que para nós espíritas deveria e deve ser natural, é sofrimento para muitos. Mas quando nós avaliamos que o Covid está nos dando uma oportunidade ímpar, sine qua non, de vivenciarmos momentos que tínhamos esquecidos e perdidos, pela nossa forma de vivenciar a matéria. Então, a casa espírita tem um papel preponderante, porque nos convida, nos oferece oportunidades de convivermos. E aí vem um desafio. E eu faria a primeira pergunta: é fácil conviver? Cada um mergulhe dentro de si e pergunte: é fácil conviver? E eu trago um pensamento de Mário Quintana, quando ele diz: a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse ele. Mas como é difícil. E aí, meus amigos e irmãos, é o desafio. Como eu convivo? Se eu coloco em prática todos os ensinamentos, os conhecimentos que nós já temos com a doutrina espírita, o comportamento deveria ser diferente. Iniciamos, inclusive, pela ética, né? Que é o conjunto de valores e princípios que orientam minha conduta na sociedade. E distinguindo ou conceituando moral. A moral, portanto, é a prática, desculpem, é a prática desses valores éticos na ação cotidiana. Portanto, a ética é a concepção e a moral é a prática. Mas o que é que nós estamos vendo no mundo? Qual é a moral que predomina? Mas o maior desafio para nós espíritas é a ética cristã, que está exatamente no capítulo 11, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O maior legado deixado pelo Cristo na sua vivência. Ressalte que ele não deixou nada escrito. Ele deixou vivenciado, dito. Mas a ética cristã é exatamente amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É a expressão mais completa da caridade. E aí, lembrando da questão do Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele formulou a questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? É o BIP. O BIP significa benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Portanto, a caridade resume todos os deveres do homem para com o próximo.
E é assim que nós vivenciamos? É exatamente essa a nossa prática? Portanto, dentro da ética cristã, quando as adotarmos para regra de conduta e para a base das instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine o quê? A paz e a justiça. Olhe que a 10ª lei moral é a lei de justiça, amor e caridade. Não haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 11, eu já disse anteriormente, no item 4. E aí, eu faço um convite aos nossos irmãos que estão nos assistindo, ao retornarmos da atividade que neste momento nós participamos, vamos abrir o Evangelho e vamos ler o capítulo 11, no item 4, e lembrarmos da proposta do Mestre. Então, considerando convivência, considerando que nós vivemos em grupo, qual foi o primeiro grupo cristão de convivência? Foi exatamente o grupo do Cristo. Foram os 12 apóstolos. Agora, será que aquele grupo, há mais de 2000 anos, tinha algo de diferente? E eu diria, porque está na mensagem de Amélia Rodrigues, psicografada pelo nosso querido Divaldo Franco, sabe quando? Em 9 de agosto de 2013, em Paramirim, no interior da Bahia. Conheço a terra do nosso querido doutor Epaminondas e sua esposa Wanda. E foi publicada na revista Reformador de junho de 2015, Legítima Fraternidade. E Amélia Rodrigues nos diz, quase sempre, nos grupos sociais, os indivíduos fecham-se, parecendo temer a invasão de estranhos que eles possam perturbar os hábitos e as ambições, em todo e qualquer segmento. Aquele grupo que o mestre conduzia não era diferente. Tratava-se de criaturas humanas com suas grandezas, mas também com as suas limitações, para não dizer misérias morais. E a sua cantinela de bondade apresentava notas de melancolia e de júbilo, de modo que não se sentissem repreendidos, mas orientados. Olha a diferença, a postura do mestre, adestrando-os na legítima fraternidade. Jesus os preparava para os testemunhos do porvir que não seriam evitados. É a fala da nossa querida Amélia Rodrigues. E aí eu faço uma outra pergunta. E nos dias atuais? Quais são os desafios? Mudaram? Como é que está a sociedade? É uma sociedade de decepção. E o nosso querido Kardec, na Viagem Espírita de 1862, no seu discurso pronunciado em reuniões gerais em Lyon e Bordeaux, ele diz: o homem chegou a um período em que as ciências, as artes e a indústria atingiram um limite, até hoje desconhecido, se os gozos que dela tira satisfazem a vida material, deixam, entretanto, um vazio na alma. O homem aspira a algo melhor, sonha com melhores instituições, quer a vida, a felicidade, a igualdade, a justiça para todos. Mas como atingir tudo isso?
com os vícios da sociedade e, sobretudo, com aquela chaga que o nosso querido Emmanuel dissera: o dia que extirparmos de dentro de cada um de nós o egoísmo, daremos, a frase agora é minha, daremos um salto quântico. Porque é o egoísmo que ainda predomina em cada um de nós e, evidentemente, que reflete na sociedade, reflete nas instituições. Portanto, na convivência existe um ponto, e vocês vão se lembrar, o calcanhar de Aquiles. E é nessa convivência humana que esses calcanhares se chocam, se atritam, provocando no panorama do mundo contemporâneo, com sua cultura utilitarista, uma espécie de esvaziamento de relações. Então, ante os adversários da terra, Aquiles esqueceu-se de proteger o calcanhar. Onde está o meu calcanhar de Aquiles? Pergunta que temos que fazer, todos nós. Onde está o meu calcanhar de Aquiles? Como lidar com as minhas vulnerabilidades? Que todos nós somos vulneráveis. E aqui a gente vai trazer do livro Luzes no Caminho, do nosso querido Richard Simonetti, que desencarnou tem pouco tempo. Ele diz assim: considere-se, entretanto, que a verdadeira vulnerabilidade, nosso calcanhar de Aquiles, situa-se na sintonia mental, desajustada a partir dos pensamentos e sentimentos que cultivamos em determinadas circunstâncias. É ela que abre as portas da nossa alma, facultando a pressão das sombras. Os desajustes que surgem a partir daí, físicos e psíquicos, situam-se por mero efeito. Então, meus amigos, precisamos estar atentos. E aqui eu me recordo do nosso querido Divaldo, um dos últimos encontros nossos, que foi no aniversário da Federação Espírita do Estado da Bahia, no Fiesta, quando ele contou, se não me falha a memória, que em 2016 ele encontrava-se na mansão, no seu momento de introspecção, no seu momento de meditação. Foi quando uma pleiade, assim mesmo ele falou, uma pleiade de espíritos trevosos. Eles chegaram com a vontade de desarmonizar o nosso querido Divaldo. E começou a atacá-lo, dizendo: vocês pensam que vocês vão vencer? Vocês pensam que vocês espíritas estão com tudo? E começou a verbalizar, evidentemente, acredito que por pensamentos. E quando Divaldo pensou em responder, a querida Joana de Ângeles apareceu e disse a ele: nem pense. Ore. É exatamente isto que eles gostariam, do conflito, do atrito, para que eles ganhassem força. Então, vejamos, em 2016, e o que a gente tem visto nas casas espíritas? E aí vem a questão. O grupo sofre influências externas? Evidentemente que sim. Os inimigos da doutrina já se convenceram de que o bombardeio externo não produz os efeitos desejados. Lembremos-nos do alto
da Santa Fé, quando queimaram os livros do Pentateuco em praça pública. Qual foi o reflexo? Exatamente o que eles não esperavam. Então, pelo contrário, o bombardeio externo não produz os efeitos desejados. Pelo contrário, constitui até propaganda. Atualmente, os inimigos do bem, procuram agir dentro da própria casa espírita, semeando o quê, meus amigos e irmãos? Discórdia, o descontentamento, o estrelismo, entre outros colaboradores. Sabe onde está esta informação? No livro do José Passini, Os Desafios da Casa Espírita na Atualidade. E esta matéria que nós estamos aqui trazendo para vocês está no Reformador de outubro de 2015. Portanto, são as fraquezas humanas e os espíritos malfeitores se ligam aos grupos, exatamente por essa trilha, do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. É assim, meus amigos, que eles funcionam. E isso está no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, item 34. É que nós lemos muitas obras, mas pouco. Absorvemos e guardamos. Portanto, a convivência na casa espírita depende do fortalecimento do grupo em torno de quê? O mestre já dissera há mais de 2000 anos, orai e vigiai. Portanto, é em torno da oração e do esforço para a vivência da ética cristã que apontam, evidentemente, novos horizontes para a convivência salutar e produtiva no ambiente das nossas instituições. O descompromisso com esse propósito abrirá possibilidades para quê? Para conflitos insidiosos. E quais são eles? Todos nós sabemos. Quando eu disser o melindre, as intrigas, a crítica. A crítica, quando é positiva, ela é salutar. Mas, normalmente, nós ficamos nos melindres, que são verdadeiros fantasmas de um centro espírita, associados, portanto, às mágoas, aos ressentimentos e contribuem para fragilizar o quê? Os laços humanos. Você vai encontrar isso exatamente naquele livro, A Convivência na Casa Espírita. E o interessante, meus amigos, é que a doutrina nos dá todo esse conjunto de livros, de informações, de matérias, de mensagens. Não podemos dizer que desconhecemos. Muito será pedido a quem muito foi dado. Então, o melindre, ele tem a facilidade de quê? De magoar. E o indivíduo, então, se magoa, ele se amua e se torna uma pessoa com suscetibilidades à flor da pele. E aí nós vamos ver que a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. Tudo bem, o meu direito termina quando começa o do outro.
Mas primeiro a gente precisa reconhecer quais são os meus direitos. A importância, portanto, disso tudo, que por orgulho atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Sabe onde está? Isto, obras póstumas. Na primeira parte, o egoísmo e o orgulho. Mas nós preferimos vários autores, não tenho nada contra, e eu leio, mas a nossa doutrina tem um cabedal. Hoje já acho que precisam atualizar o livro dos Espíritos. Ainda nem conhecem, nós ainda não conhecemos na sua integralidade? Não. Porque se conhecêssemos, não agiríamos da forma que agimos nas casas espíritas, nos lares, na sociedade, ou seja, no mundo. Então, há ainda aqueles cuja suscetibilidade é levada ao excesso, que se melindram com as mínimas coisas, mesmo com o lugar que lhes é destinado nas reuniões, não os põe em evidência. E o nosso querido Kardec já tratara disso em 1868, perdão, 1862, na Viagem Espírita, no seu discurso, quando ele pronunciou em reuniões gerais. Ou seja, eu não estou trazendo aqui nada de novo, todos nós já conhecemos. Mas o orgulho, diz ele, vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. E nós estamos em pleno século XXI, terceiro milênio, mas ainda com atitudes que há milênios nós tínhamos. A vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens, pessoas que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Então, meus amigos, o melindre é o primeiro estágio de outros sentimentos que poderão se seguir. E nós já dissemos alguns: mágoa, ressentimento, raiva, agressividade e vingança. Vou repetir: muito será pedido a quem muito foi dado. Quando chegarmos na outra dimensão, não poderemos dizer, o André Luiz disse, eu não fui suicida, que ele não conhecia a doutrina espírita, quando ele aqui estava reencarnado, na sua última reencarnação como médico no Rio de Janeiro. Ele não conhecia a doutrina espírita. Então, para ele, ele não tinha se suicidado. Entretanto, os espíritos gritavam que ele tinha sido um suicida, porque transgrediu leis, usou mal, inadequadamente, a lei de liberdade. Jesus dissera, eis a porta larga, eis a porta estreita. A decisão é minha. Sou eu que decido se eu quero a porta larga ou se eu quero a porta estreita. Agora, se queremos realmente o reino do céu, qual das duas deveremos optar? Não vou dizer, porque todo mundo sabe. A porta larga nos oferece todos os prazeres da vida. Eu só me recordo quando assim eu falo do restaurante que tinha no centro de convenções, os prazeres da carne. Então, sugestões para evitar o melindre, ter normas claras e seguras, conhecer e aplicar o estatuto, espaços de diálogo. Existe um livro que foi de um grande assistente social. Ele não deixou nada em termos de livro. Ele deixou escritos nos seus cadernos, nos seus apontamentos. 3 outros assistentes
sociais espíritas, conheço 2 pessoalmente, eles então resolveram escrever o livro Conviver para Amar e Servir, baseando-se nas experiências do Mário. Portanto, vamos ver como nós podemos evitar melindres. Ter normas claras e seguras na instituição, obviamente. Conhecer e aplicar o estatuto mantendo-o atualizado, de acordo com os dispositivos legais. Espaços de diálogo. E este livro nos oferece exatamente a oportunidade de criarmos espaços de convivência na casa espírita. Nós precisamos ter momentos de diálogo com as nossas equipes, com os nossos companheiros, os trabalhadores da casa. Precisamos ter momentos também sociais. Por que não comemorarmos todos os meses com um almoço, os aniversariantes, os voluntários, os nossos usuários do serviço social, do serviço de saúde? Por que não? São oportunidades que nós vamos ter. Nós vamos mudando a psicosfera, a egrégora das nossas casas, através da fraternidade. O atendimento fraterno ao trabalhador. Muitas vezes o trabalhador está do nosso lado, a gente nem conhece a realidade dele. A gente não sabe se ele sofre, a gente não sabe se ele tem dinheiro para ir fazer o trabalho voluntário. Às vezes ele toma emprestado, mas ele tem vergonha de dizer, porque ele não se sente acolhido. Esta é a realidade, meus amigos, meus irmãos. O estudo constante da doutrina espírita, o incentivo à vivência dos seus postulados, reuniões gerais de trabalhadores, palestras, seminários sobre o assunto com o fim de alertar e esclarecer, podem surtir efeitos positivos. E o nosso querido Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, e a questão 340, não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável para remediá-lo. É dever nosso não permitir. E aqui vêm as intrigas. As intrigas é, portanto, o dever de todos os espíritas sinceros anular as manobras de intriga que se possam urdir assim, nos pequenos como nos grandes centros. Está em obras póstumas. Ele já tinha vislumbrado tudo isso em 1854, 55, 56, 57, quando publicou o Livro dos Espíritos. E daí em diante, todos os outros, em 61, em 62. E ele foi publicando, mas obras póstumas ele não chegou a publicar, mas deixou escrito. Portanto, meus amigos, A Convivência na Casa Espírita é um livro do G.R. Roberto Almeida, que todos nós deveríamos ler, porque ele vai buscar exatamente toda a literatura espírita e sintetiza para nós, jogar uns contra os outros, aproveitando um vácuo para se autoafirmar. É como um indivíduo de baixa estatura que pretende serrar as pernas dos outros para se sentir maior. Somos nós. Então, como estamos agindo diante da intriga? Como nos comportamos quando alguém nos vem falar negativamente de alguém? E aí a gente vai se lembrar de quem? Do grande filósofo. Quando o discípulo o procurou para lhe contar algo sobre alguém, possivelmente sobre outro discípulo, e o filósofo Sócrates, antes que ele começasse a falar, ele passou para o discípulo a seguinte questão, e que existe, inclusive, um texto a respeito.
as 3 peneiras, os 3 crivos, foi quando ele perguntou: meu filho, o que você vai falar é verdadeiro? Não, por ouvir dizer. Você vai falar é bom? Muito pelo contrário. O que você vai falar? Traz algo de útil? Não. Se não é verdadeiro, não é bom, não é útil, não vamos investir a energia em algo que só virá para prejudicar. Então, meus amigos, a mesma coisa aqui vai. Como nos comportamos quando alguém nos vem falar negativamente de alguém? Percebemos que tal crítica possui um fundo de verdade e nos associamos a ela? Contrapomos a crítica buscando atenuar a situação? Endossamos as críticas e, na primeira oportunidade, repassamos para as outras pessoas. A árdua tarefa de quem? Dos facilitadores e coordenadores. Quando nós assumimos essa postura, quando nós aceitamos o cargo, ninguém nos obrigou. O Cristo esperaria, ou esperava, ou espera de nós exatamente o amor. E o amor permeia todas as atitudes. Só que o amor está esquecido. Então, meus amigos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 13, a gente vai ver a censura lançada à conduta de outrem pode obedecer a 2 móveis. Primeiro, reprimir o mal, ou desacreditar as pessoas cujos atos se criticam. Não tem excusa, nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Cumpre, é dever nosso. Nós não podemos interferir na programação do indivíduo, mas nós temos o dever de auxiliá-lo. Portanto, haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? O que vocês acham? Quantas vezes nos surpreendemos falando realmente de companheiros, de atitudes durante o trabalho? Isso é tão comum nas mesas mediúnicas. Temos relatos. Médiuns, às vezes, se afastam porque não foi compreendido. Porque uma comunicação que poderia ter sido a porta de entrada foi exatamente a porta de saída do companheiro. Porque o coordenador não teve a sensibilidade. Você falar, avaliar, analisar é um dever. O próprio livro dos médiuns sugere, após as reuniões, mas com fraternidade, com amor. Mas é o tom, é a vibração que emana da gente quando nós vamos fazer a avaliação, e aí se torna crítica. É muito delicada esta questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para quê? Para a caridade, bem compreendida. Por isso Jesus dissera o BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Porque todos nós já estivemos e continuamos e estaremos nesse mesmo nível. E aí a gente vai querer que os outros sejam
benevolentes e indulgentes, e perdoe as nossas faltas. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Para quê? Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Está no Evangelho, meus amigos, no capítulo 10. São Luís nos trazendo isso em 1860. Então, em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. E ainda o capítulo 10, a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Será que nós já temos essa autoridade moral para estar censurando? Quantas vezes a gente se surpreende? Portanto, meus amigos, a crítica, qualquer que seja, deve basear-se em dois aspectos: conhecimento de causa e argumento. Criticar por criticar não tem valor algum. É necessário que a crítica, quando feita, se revista de elementos que lhe deem o quê? Credibilidade e sustentação. E aí vem a pergunta: como agir? Como agir? O próprio livro Convivência na Casa Espírita nos diz: não devemos temer desprezar ou mesmo tensionar, excluir as críticas que surjam no grupamento espírita. As críticas podem ser muito úteis e servir para o melhoramento do grupo, dos trabalhos e das pessoas. Mas a crítica tem hora e lugar. Não adianta o sujeito se manter calado numa reunião e, ao longo da semana, criticar destrutivamente as decisões tomadas. Seria na mesa de reunião. Quantas vezes os conselhos, né, deliberativos da Casa Espírita se reúnem para tomar decisões, para deliberar, e os conselheiros, na sua maioria, ficam calados, não opina. Não é brigar, não é questionar por questionar. É o bom senso. É a forma como falamos. É a forma como emitimos a nossa vibração. Então, o roteiro da boa convivência, o nosso querido Kardec. Na questão 886, eu já falei. Está no Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Qual é o roteiro da boa convivência, meus amigos e irmãos? O BIP, eu estou repetindo de propósito. Eu preciso e vocês precisam guardar, para na hora das nossas decisões tomarmos a mais acertada, levando em consideração benevolência, indulgência e perdão. Portanto, não se deve comprometer a causa simplesmente para atender aos caprichos de alguém. Quantas vezes, né, observamos atitudes de companheiros para beneficiar. Aí depois vai e fala do político e critica, mas age. É aquela questão. A gente vê o argueiro e não vê o cisco no seu olho. Jesus já falara há mais de 2000 anos. Então, as atividades de qualquer centro espírita necessitam obedecer
a certas disciplinas. E os trabalhadores, estudantes, necessitam estar inseridos no contexto para o bom funcionamento da instituição. Uma coisa que a gente não encontra muito quando pessoas adentram a casa espírita pela primeira vez. Como é que nós agimos? Será que a gente já tem uma cartilha para facilitar o entendimento? O acolhimento é importantíssimo e vai depender de como ele vai ser recepcionado. Certa vez eu ouvi uma crítica de uma pessoa. Não era espírita, mas passou a frequentar o centro. Depois de algum tempo, ele fez a crítica. Eu estou todas as semanas aqui. Ouço as palestras. É como se eu fosse invisível. Ninguém me vê. Ninguém me pergunta se eu estou gostando, quem sou eu, por que eu vim. Eu sou um anônimo. Isso é muito sério. E aqui o nosso querido Divaldo, conversando com Divaldo, no capítulo 2, na questão 197, deveremos ser fiéis à codificação e à verdade. Seremos gentis, mas não aceitaremos as propostas equivocadas que nos chegam de toda parte. É um modelo também a ser seguido. Tem provado, né, pela sua existência, o bom senso, a coerência. Se não fosse, ele não teria assistência espiritual de espíritos de escola, porque quem foi Joana de Ângeles em vidas pregressas? Como foi a experiência reencarnatória dela? Então, e se a pessoa se afastar? O Chico, uma vez, fez essa pergunta a Emmanuel. Ninguém é obrigado a permanecer em um local com o qual não mais se afine. As antipatias, no entanto, surgem dos desajustes crescentes que não foram trabalhados pela ética, trouxe lá no início, pela ética cristã. É essencial ter plena consciência que nenhum de nós é insubstituível. Eu tinha um amigo dentro da Unipaz que dizia: o cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. Portanto, o trabalho do bem não necessita de nós. Nós é que necessitamos do trabalho do bem para evoluir. Por isso, se alguém enterra o talento, outro substituirá. E todos nós repetimos as parábolas, cada um dando aquela ênfase. Nós estamos vivenciando, estamos colocando em prática. Tem um livro do Alírio de Cirqueira Filho, Modelos de Liderança, Trabalho e Autotransformação. Toda casa espírita deveria ter. Certa vez a federação levou ele e ele aplicou a metodologia da convivência, da expressão, da fala. Eu me lembro muito da Ruth Brasil, quando ela diz: a palavra cria campo mórfico. Como é que nós estamos exteriorizando isso? Então, as divergências, meus amigos, deveriam ser instrumentos úteis de reflexão e aprendizado convivencial, jamais de pretextos para dissidência ou deserção, porque nós responderemos. Então, Kardec já dissera lá atrás, 1854, quando ele começou a lide das pesquisas, das mesas girantes, e culminou com o Livro dos Espíritos em 1857, 18 de abril. Trabalho, solidariedade e tolerância. E a nossa querida Joana de Ângeles vem com a sua
trilogia: espiritizar, qualificar e humanizar. Então, nós temos variedades de aptidões necessárias. É a variedade de aptidões a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Lei de igualdade, está no Livro dos Espíritos. E aqui eu me lembro de um caso do nosso querido Chico, né? Numa das suas vivências aqui na Terra. Ele tinha um cão, vocês devem conhecer. Apenas pela... Eu vou trazer essa lembrança pela emanação, para a gente entender como é que a gente pode prejudicar ou beneficiar. Todos nós já sabemos, não estou falando novidade nenhuma. Todos nós somos eternos aprendizes. É que a gente já está querendo ser doutor. Então, meus amigos, Chico tinha um cão, gostava do cão. Vamos pregar uma palavra: amava o cão. Que nós temos o dever de amar os animais também. Já estivemos lá nessa condição, é que a gente esquece. E certa vez, e ele chegava tarde, porque ele saía de madrugada, chegava de madrugada, Chico teve uma vida voltada para o outro, para o seu próximo, para o amor. Foi uma experiência, vivência viva. Ele provou como deveríamos amar. Então, a senhora que trabalhava na casa dele, certa vez, quando ele saiu, ela achava que era um absurdo, porque seu Chico se cansava, seu Chico saía, atendia, voltava, dormia 2 horas só por noite. E ainda tinha que chegar em casa, limpar a cama, porque o cão ia para a cama dele. Porque só tinha aquela cama, como ele disse, para que eu quero mais? É uma cama, uma escrivania para o nosso trabalho com os espíritos e um guarda-roupa de uma porta para botar as poucas roupas que eu preciso, só tenho um corpo, tenho 2 pés, para que eu quero 10 pares de sapatos e etc, etc. Ele ponderava essas questões. Ela matou o cão. Quando ele chegou, deu por falta. Cadê? Cadê? Claro que ele já devia ter percebido, é óbvio, mas ele perguntou, e depois de muito ela então resolveu dizer: seu Chico, eu não aguentava mais viver daquela forma. O senhor chegava cansado, o senhor já é frágil, e tinha que estar limpando, etc. Me perdoe, mas eu matei o seu cão. Chico foi tomado pela mágoa. E no dia seguinte, quando chegou a hora do Emmanuel começar a tarefa, não encontrou receptividade. E aí ele disse para Chico: não temos condições. Foi-se, não fez. Veio no dia seguinte, na hora aprazada, e o Chico continuava naquela vibração da mágoa. Terceira vez, ele pergunta: Emmanuel, o que é que você quer que eu faça? Eu também sou humano, eu estou na condição humana, e eu não gostei, eu estou magoado. Ele disse: ó, a doutrina precisa continuar. Se você não tem condições, a gente vai procurar outro. Mas ele então pergunta: como devo proceder? Emmanuel então diz a ele: conversa com a nossa irmã, procura saber dela o que a faria feliz aqui na Terra. E Chico vai, se prepara e vai conversar com ela. Ela então disse: seu Chico, o que me faria uma pessoa feliz seria uma máquina de costurar. Chico saiu, quem entendeu qual era a mensagem do Emmanuel,
saiu, comprou. E quando ele estava em casa, a loja mandou entregar. E ele então diz, ele já sabia, ele então diz para ela, vai, abre a porta. Quando ela abre, que ela vê a máquina, saiu aquela emanação de amor e houve uma simbiose entre Chico e ela. Ali houve o rompimento da mágoa e predominou o amor. E o Emmanuel vem diz, agora sim, continuemos a tarefa. Então, meus amigos, a variedade de aptidões, né? E, evidentemente, que a nossa querida, né, Joana diz, só o amor. É nessa convivência rotineira, no meio espírita, que o amor deve deixar de ser um mero discurso. Todos nós, eu e todos que fazemos discurso, para dar sentido às nossas convicções doutrinárias. A fraternidade, nosso querido Bezerra de Menezes, nos traz, através do nosso Divaldo Franco, diz a fraternidade, manter a fraternidade em nossos grupos espíritas, é dever impostergável que nos cabe a todos nós. Ante a fraternidade, resolvem-se as mais difíceis situações, propiciando-se, portanto, as realizações legítimas. Mediante a fraternidade, o sangue do entusiasmo restimula os corações, combalidos, equilibrando-os na luta áspera do crescimento para Deus. Bezerra de Menezes. E para fecharmos, o nosso querido Emmanuel, no livro escrito por Sueli Schubert, Testemunhos de Chico Xavier, ele diz, na tarefa cristã, começar é fácil, Emmanuel, continuar é difícil. E chegar ao fim é crucificar-se. Encerramos com essa daqui, o Espírito de Verdade. Lembramos-nos ditosos, os que hajam dito a seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós, que sois bons servidores, vós, que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. E Jesus vai nos perguntar, quando chegarmos lá, na outra dimensão, de onde vens, meu filho? E que possamos responder em júbilo, do mundo, Senhor, onde dei a vida com os teus discípulos por amor de ti. Que esse grande mestre possa realmente mexer com o nosso íntimo, que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos. E assim, meus amigos e irmãos, concluímos a nossa fala, desejando a todos muita paz e muita harmonia. E agora faremos a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos, falando do Teu Evangelho, trazendo palavras de otimismo, de verdade, mas, acima de tudo, o convite do amor. Fazei, Senhor, de cada um de nós um instrumento
de vossa paz. E assim, damos por concluída a tarefa doutrinária desta noite para o Centro Espírita Porto da Paz. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a colaboração da Suzy e até a próxima semana. Que tenhamos uma semana cheia de paz, de harmonia e tranquilidade. Bom feriado a todos.